parafernália que você usa para chegar até elas, para todo o formalismo canônico, integral de trajetória, teoria de Paris-Roux, etc., na verdade demora mais ou menos metade de um segundo para você montar as regras de Feynman, e com as regras de Feynman você tem os vértices e você constrói todos os processos. Tanto faz ser uma teoria que você já viu, como uma teoria que você não viu. Lógico, eu vou só dar alguns exemplos, né? E, na verdade, como que eu aprendi isso? Eu aprendi isso primeiro, como todo bom físico, a gente faz com aqueles, primeiro pelo método canônico, que é a coisa mais horrorosa que existe, calcula toda aquela história, um A mais, A menos, B mais, etc. Aí depois de vários meses você consegue calcular um propagador e entender o que é um vértice. Aí vai com a integral de trajetória, vai assim cada vez mais. Mas eu já vejo, os físicos de partícula, eles precisam calcular milhares de diagramas e, como o Doyle está colocando no programa dele, essas coisas estão até nível já de você colocar no computador e ele fazer. Às vezes o cara tem que calcular 10 mil gráficos, coisas desse tipo. Se eles fossem fazer pelo método tradicional, demoraria mais ou menos umas 5 encarnações para você calcular um processo parecido com a realidade. Tá? Então eu tinha alguns amigos meus, quando eu era bem mais jovem, e esse pessoal trabalhava, eram particuleiros. E eu via eles fazerem, eu ficava assim com vontade até de bater, porque eu lá, A mais, A menos, e a função de Pablo e Jordan, não sei o quê. E o cara olhava assim, pá, e em vezes não sei o que, não é possível, como é que pode ser tão fácil? Entendeu? Ser um jumento, então não sei. Aí ia fazer por um outro método, era mais complicado ainda. Então, depois que você vê o que está atrás, com a Lagrangiana, você em 5 segundos, com umas regrinhas, você faz aqui ED, aqui CD, Fias-Pauli, gravitação, que dá um pouquinho mais de trabalho, ou se você quer fazer coisas em 3 dimensões, você faz em 2, em 5, etc. Eu nunca trabalhei lá pelas dimensões dos deuses, lá por 21, essas coisas, eu nunca andei fazendo, mas a regra, o jeito de fazer é igual. Tá? Bom, então, claro. Você fez uma observação bastante crucial, essa coisa de dar uma lagrangiana que levantou o mundo. Como é que você vê, vamos dizer, essa questão, o LHC, vamos dizer, todo mundo fala do LHC agora, e física é uma síntese, né? Vamos dizer, antigamente muita síntese, a síntese física de dar o princípio da equivalência, algumas coisas assim, as regras canônicas. Onde você precisa me dar a lagrangiana. Você acha que tem muitas lagrangianas sendo propostas por Lagrangiano ou são muito poucas? Eu acho que são muito poucas, e na verdade são as que realmente já existiam e que o pessoal continua insistindo, cara, não defendendo o seu pedaço do território. Novas, pelo menos, eu vejo, por exemplo, como a vez do dia nós comentamos, do ponto de vista do Brasil, o que eles estão propondo de novo? O que estão esperando? Eu acho que é mais ou menos as coisas tradicionais. São as coisas tradicionais. Né? E se você está esperando grandes descobertas, você também concorda comigo? Você tem alguma coisa que você montou para ver se concorda, porque como eu disse, senão eles vão abrir lá e você vai ficar no mesmo tamanho. Não que eu ache, não que eu acredite que se o LHC falar, por exemplo, não existe isso, que os físicos daquela área vão parar de trabalhar. Vamos dizer, não, já vão esperar. Pode ser que tenha essa medida não foi bem feita quando investiam, tá? Mas pelo menos algumas coisas eu acredito que elas devam te colocar mais no pé no chão. A física não fica assim tão solta, porque tem tantas coisas que se espera e que você não sabe. Eu faço essa pergunta porque eu acho que tem a nossa geração, a geração dele, que está querendo aprender alguma coisa. A nossa geração não foi focada no feito da Lagrangiana. Não, uma certa equação do movimento. O princípio da inércia, né? Que tinha uma coisa assim. Então o físico ia bolar um princípio assim. E hoje me parece que, digamos, se você quer saber o que você tem em física, o esquece da Lagrangiana. Daí, a partir daí, começa a ser conversa. Isso aí vai ser a moral da nossa coisa. Com a Lagrangiana, você faz tudo. Sem a Lagrangiana, simplesmente impossível.
Mas vamos ver, antigamente, só quero dar a minha ênfase, todo o movimento filosófico que a física necessita era mais, como você falou, chegar a uma equação do movimento, a um princípio geral, assim. E hoje eu acho que tudo, se você tem alguma filosofia, você qualquer coisa aí, escreve a Lagrangiana da concordo 100%. Eu acho que o pessoal da geração de vocês aí, na verdade, o cara fica até perdido se você não tiver a Lagrangiana. A gente está tão acostumado, qualquer seminário, qualquer coisa que você vai pensar, se já for algum seminário que não comece, seja a Lagrangiana, eu não fui nos últimos tempos. Então é uma coisa muito poderosa. Certo? E é lógico que existem discussões filosóficas, vamos pular se no sentido começa. Da nossa geração, realmente, as coisas canônicas, equações de movimento, quanto mais conta formal, mais a coisa era considerada importante. Por exemplo, se fosse ensinar isso na nossa época lá da PUC, que aquela turma lá não sabia fazer isso, ia passar uns 100 anos fazendo, em que um minuto você tira um diagrama de falha, monta um processo, calcula e deduz a lei de Coulomb, que parece até loucura, né? Nós vamos deduzir a lei de Coulomb, a lei de Newton, qualquer lei que vocês queiram, que sai lá da Lagrangiana, só montando. Então a física ficou uma coisa assim, tem a física acadêmica de librarada e contarada inútil, e tem uma física que o pessoal faz. Quem trabalha, eu acho que realmente tem que usar esse processo, como você está comentando. Tá? Bom, então a primeira coisa que eu queria discutir, assim, em termos bem simples, né? Vamos supor que vocês quisessem fazer uma experiência muito simples. Vamos pegar bósons vetoriais massivos, escalares e carregados, vamos colocar um aqui, outro aqui, e ver como eles interagem. Como é que eles interagem? Eles interagem simplesmente pela troca de quê? Como é que um bóson vai perturbar a vida do outro bóson e vice-versa? Trocando uma partícula que é o fóton. Olha, a regra áurea da teoria quântica de campos é o seguinte: tem que ter os fulanos que interagem e tem que ter o sujeito que leva a interação. O sujeito que leva a interação vocês estudaram até agora. Como eu estava vendo nas notas lá do Marcos Vinícius, vocês aprenderam a calcular o propagador de uma série de teorias. Então o propagador, se você traduzir aquilo em termos de física real, acabou o problema. Certo? Você não precisa nem, inclusive, apelar para a memória, nem para livro, nem para nada. Então, vamos fazer uma coisa bem simples, né? Estudar a interação. Nada canônico, simplesmente assim direto, né? Interação de bósons escalares massivos carregados. Como é a teoria de campos? Para ver a interação entre os dois, tem que ter uma partícula trocada. Acabou. Isso tudo vai estar na Lagrangiana de maneira trivial. Tá? Então, como é que eles interagem? Por meio da troca, simplesmente, de um fóton. Bom, eu sempre que eu dei aula, eu acho que sempre pergunto como é que a gente faz física. Eu acho que a gente faz física fazendo. Para eu sair bem charmante, eu posso andar para lá também? Não, só nesse pedaço. Não então vai aparecer. Então tá bom. Então eu só vou. Vocês se desculpem, mas a minha vaidade não permite que eu vá até lá. Como é que a gente faz física? Eu sempre brinco com o pessoal quando a gente está conversando, a gente faz física fazendo. Então veja o seguinte, não é aquele milagre, que forma, que receita. O que você quer? Bóson escalar massivo. Então o que você tem que fazer? Tem que pôr o desgraçado do bóson. O que mais você precisa para interagir? Fóton. E aí vem a pergunta que o tio Dória aqui gosta, que qualquer físico gosta. E aí, como é que você faz a interação? Aí que começa a briga. Mas eu li nas notas lá que o Alael deu, você começa com os problemas de quê? De simetria. Tem várias regras canônicas, como ele falou muito bem aqui, que a gente vai aceitando até aparecer uma coisa melhor. A gente não pode acreditar que só porque uma coisa deu certo que é a palavra final. Então vocês não vão ser físicos, vocês vão ser padres, né? De uma religião muito canônica, certo? Daquela assim de pior que as coisas, né? Então veja bem, o que nós vamos precisar para fazer essa interação? Lógico, precisa primeiro de quê? Dos bósons. Para não perder tempo, o que quer dizer bóson aqui? Bóson, massivo, escalar e carregado. Tá?
Como é que eu represento isso? É que o Dória perguntou. Através de uma lagrangiana. Só dos bósons, estão aqui separados, não tem ninguém aqui no meio ainda. Como é que seria isso? Seria um DNI-Φ, né? Eu vou botar o complexo conjugado aqui em cima, apesar que o DNI é real. Só para na hora da transição ficar mais fácil, né? DNI-Φ menos N2 Φ estrela Φ. Agora, se eu boto os bósons lá, tem que, em teoria de campos, tem que ter alguém para fazer com que um bóson enxergue o outro, repila, faça pai que o pai. Quem é que vai trocar entre eles? Qual é a partícula que vai dar informação sobre a vida de um bóson para o outro bóson? O fóton. Né? Isso vocês sabem melhor do que eu. Porque vocês já estudaram a Lagrangiana dos Maxwell. O Dória não gosta muito, você vai ficar total. Né? Ó, vai entrar luz aqui que você tanto gosta. Né? Então aqui tem os bósons e agora nós vamos ter os fótons. Tá? Os fótons, né? Seria o menos 4 de F', Aqui do ponto de vista, depois de fazer a conta, como essa aí é uma teoria de gauge, vocês sabem melhor que hoje a gente vai precisar fixar o gauge. Então já vou colocar um fixador de gauge ali, só para não precisar depois escrever de novo, tá legal? Não precisa pôr se não quiser, mas é mais ou menos prático. Bom, tem gente que gosta de botar mais, eu gosto de botar menos, porque o lambda do Feynman fica 1 em vez de menos 1. A maioria bota menos, então você bota 1 sobre 2 lambda e o fixador de gauge. Né? Ok? Agora entra, a única parte difícil que eu acho da física é essa aí. Tudo bem, tem os nossos amigos bósons, tem os nossos amigos fótons que vão nos dar a informação sobre como eles interagem. Agora, como é que eu, como um físico, vocês, nós aqui, como é que eu sei que lei de interação é essa? Essa é uma pergunta complicadíssima. Felizmente, nesses últimos anos, desde que eu acho, não sei, eu acho que desde que nós fizemos pós-graduação, né? Só se fala em interação de gauge, né? Que antigamente chamava, lá nas físicas aéreas, chamava-se potencial compensador, etc. Tinha aqueles livrinhos de mecânica, bem fajuto, mas é a mesma coisa. Depois a teoria de gauge tornou uma coisa importante. Então você vai impor que a sua lagrangiana, no final, seja invariante de gauge. Tá? Então, invariância de gauge, que, como vocês vão ver que na gravitação vai aparecer uma coisa parecida, em vez de falar só invariância de gauge, ficar assim tão tarado por gauge, né, a gente pode dizer de acoplamento mínimo, que é o mesmo sinônimo. Tá? Então, nós vamos botar aqui um acoplamento mínimo. E nos áureos tempos, se vocês pegarem aqueles livros de mecânica lá do início do século passado, não sei se eu estou chutando, se já tinha, mas imagino que sim, vocês vão ver que é fazer uma subtração de potencial. Agora a gente já está no século XXI, vocês estão fazendo curso há muito tempo, já sabem o que a gente vai fazer. O que é botar um acoplamento mínimo, ou seja, uma invariância de impor uma invariância de gauge? Vai substituir essa derivada ordinária por uma chamada derivada de gauge. Eu estou colocando assim, que vocês vão ver que quando vocês forem trabalhar no campo gravitacional, também igualzinho, certo? É a mesma regrinha, a mesma regrinha. Qualquer derivada que se preste tem que voltar a ser aquela era, senão não é matemática, né? É química. Então, vai ser um DI mais um I, Q. Eu vou botar Q para não ficar aquela coisa chata de livro de física, tem que ser sempre o elétron com a carga dele. Ok? Então pode ser mais elétron e menos elétron, tá? Mais E, menos E. Como eu quero o potencial de Coulomb assim para a gente chegar ao livro do Hartley, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão começar o livro do Hartley, em vez de impor o potencial de Coulomb, vocês deduzem o potencial de Coulomb. Depois eu te Newton também. Tá? Bom, vocês podem dizer, mas eu não gosto disso, não quero pôr interação assim. É obrigado botar o raio dessa interação desse jeito? Estou perturbado com esse filme aqui, que eu não posso ir lá atrás, mexendo com você. Me diz uma coisa, é obrigado? Isso é uma pergunta que a gente faz quando fazer uma tese de doutorado, de mestrado. Não é obrigado botar acoplamento mínimo, tanto que já diz mínimo, porque tem um que é não mínimo. Né?
É lógico que os físicos ortodoxos odeiam acoplamento não mínimo. Aqui no caso, obviamente, o acoplamento mínimo é o certo, porque ele mantém a invariância do gauge, vai dar para tornar a teoria renormalizada. Tem um monte de receitas que estão de acordo com o que os físicos em geral aceitam. Né? Então, por isso, essa aí é uma receita que tem funcionado bem. Claro? Então, veja bem que coisa simples. Olha. A minha lagrangiana, o que é? Logicamente, são os nossos amigos ali que a gente colocou, né? Menos um quarto de F mini. O que mais? O fixador de gauge, que se a gente coloca, se quiser ou não. E agora, eu vou descobrir a famosa interação. E tem um jeito de vocês verem se vocês erraram ou não. Depois que vocês colocam a interação, para qualquer tipo, mesmo a gravitação, que parece ser diferente, não é? A interação vai dar assim, você vai voltar a partícula livre e vai aparecer o termo de interação. Se não acontecer isso, vocês erraram o seu cálculo. Então, no final, fica assim, olha, ler Lagrangiana, se vocês aprenderem a ler Lagrangiana, vocês veem o processo direitinho, de maneira trivial. Como é que eu vou achar a famosa interação? Eu vou pegar o termo que está aqui, ó, dmi-φ por dmi-φ, só interessa as que tem o quê? Derivada, né? Só que aqui eu botei um dmi e ninguém falou nada, ó. Olha, isso aqui é uma nova física, tem uma derivada comum com variantes. Isso eu acabei de inventar agora. Quem sabe eu ganho Nobel no próximo ano. Ali no Pinel, provavelmente. Então vai ficar o seguinte, olha, nós vamos pegar dmi-φ, asterisco, né? Um dmi-φ, e vamos substituir pelas derivadas covariantes. Olha. Ficaria dmi de φ estrela, né? Dmi, desculpa, vamos botar assim. Dmi vezes dmi-φ, que vai dar o quê? O que é a dmi-φ? Simplesmente fica o dmi comum, um φ estrela, tá? Mais vira menos i, q, a mi, φ estrela, e ainda aqui aparece o dmi-φ. Normal. Então não esqueça o que eu disse. Quando você fizer o cálculo para a interação, automaticamente vão aparecer as partículas livres de novo, se você tiver feito a conta correta. Né? Então veja, ó, o que eu acabei de dizer, o que vai dar? Dmi-φ, dmi-φ. Olha lá, início da novela. Dmi-φ estrela, dmi-φ, tá? Mais esse cara aqui, e que a mi, e dmi-φ estrela, menos i que a mi, φ estrela, vezes dmi-φ. Finalmente, i com i menos T2 a mi, φ estrela aqui. Começa a ver um negócio sobre ordem de grandeza. Veja bem, vai aparecer um termo em primeira ordem em Q, que seria a carga do elétron, e vai aparecer um termo também em segunda ordem, a carga do elétron. Então, dependendo do processo que interessar para vocês, ou vocês jogam aquele segundo termo fora, ou vocês vão até aquela ordem. Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Veja, tem alguma dificuldade? Porque isso aqui é tão monótono que não vai mudar mais. A gente deduz a famosa QD, as regras de Feynman, mais rápido que essa ainda. Se vocês aprenderem um, eu vou fazer um com a gravitação, que é um pouquinho diferente, entre aspas, vocês nunca mais... Veja como é que é. É colocar os objetos que vocês querem fazer interação, colocar o quantum, a partícula, que é o propagador no fundo que vai levar a interação, e descobrir uma regra para quê? Para fazer a interação. Como a gente não sabe muitas, quais são as regras que vocês conhecem? Acoplamento mínimo, que quer dizer, no fundo, invariância de gauge. E na gravitação também, acoplamento mínimo quer dizer substituir derivada comum por derivada covariante e eta mini por g mini. Então,
Fora essas, as outras, cada uma dão uma nova linha de pesquisa. Tá? Por exemplo, agora, se vocês, eu vi que vocês viram Chern Simon, etc., vocês podem fazer tudo isso exatamente para qualquer tipo. Vocês vão achar todos os potenciais. Tá? Bom, então no final, o que sobrou? Agora a gente tem a Lagrangiana prontinha. Fóton, tá? Livre. Um fixador de gauge, só para fazer a conta. O que mais? Como eu disse para você, os bósons têm que voltar livres depois das nossas contas. Eles vão voltar. Ó. Vai dar o quê? O DNI de φ como DNI de φ. Tinha um termo de menos M2φ que eu apaguei aqui. Tá? Menos M2φ. O que falta ainda? Agora sim começa a minha interação. I que a mim, que mais pode com evidência, φ, DNI de φ estrela, menos, e tem mais, DNI, φ estrela, DNI φ. E aquele novo termo. Eu já peguei o exemplo mais difícil, o caso complicado na física, apesar que todo mundo acha que são os férmions que são os complicados, não são. São os bósons carregados que dão as confusões, que tem termos que vão até Q2 na eletrodinâmica, os gráficos de Feynman na ordem Q, na ordem da carga do elétron. Eu vou dar aqui depois, demora mais ou menos meio segundo, espero que o Léo fique decepcionado comigo, porque acabou o curso, né? O resto é só fazer conta. É importante vocês estudarem os processos. Senão, fica uma física totalmente morta. Só põe Lagrangiana e calcula propagador, mas para propagar quem? Tem que propagar alguém, né? Quem não entendeu essa parte? Bom, vocês sabem melhor do que eu isso. Claro? E se fosse fazer aqui ED, por exemplo, só que fosse discutir, para não perder tempo. Se fosse aqui ED, o que vocês faziam? Qual a diferença disso? Essa fulana aí é a QED escalar. Qual a diferença entre a QED normal e a QED escalar? Uma é com bósons carregados e a outra é com o quê? Com elétrons, portanto férmions. Então a única diferença seria colocar o Dirac da vida, botar aquela derivada comum pela covariante e fazer a conta. Só que lá é melhor ainda, porque não vai aparecer termos na ordem de Q quadrado. Então fica mais fácil de fazer. Tá? Muito bem. Agora, o que é mais importante é saber ler essa jossa. O que quer dizer isso? O que significa isso aqui? Foto livre. A partícula que leva o quanto que leva a informação de um bóson para outro bóson. O que é esse bicho aqui? Essa turma aqui, ó. São os bósons livres carregados. São livres. Eles vêm um ao outro através de quê? Da troca dos bósons. Como que eles interagem? Aqui, eu peguei um exemplo mais complicado, porque eu tenho uma interação em primeira ordem e tenho uma interação em segunda. Por exemplo, vamos deixar essa de lado, eu vou fazer o gráfico em seguida. Pois não? Esse Q2 não é mais. Troquei alguém aí? Não é mais Q2. Ah, mais Q2? Ah, tá bom. Obrigado. Importante, o sinal aí vai refletir no resto da história. Tá? Obrigado. Tá? Então, veja bem. Vamos supor que a gente jogasse esse Q2 fora, só para começar a novela. O que quer dizer jogar o Q2 fora? Leio o que a interação diz. Olha, isso aqui diz. Se você lê, está na cara o processo. Fosse gráfico de Feynman, é só ler aqui. Ó. O que quer dizer isso? Fóton, bóson carregado, bóson carregado. Bóson carregado interage com o bóson carregado, trocando o quê? Fóton. Quantas pernas tem, como dizem por aí? Quantas patas? Quantos fulano tem? Bóson, fóton. 3. Então vai dar um gráfico de 3 pernas. Tá? Vamos para o outro. Eu não vou fazer vou fazer em seguida. O que eu tenho aqui? Fóton, bóson, bóson.
Então eu vou ter um gráfico com 2 bósons e que mais? E 2 fótons. Quantas pernas tem? 4. Infelizmente só tem de 3 e 4 e acabou o curso. Não tem mais complicado, graças a Deus. O que é importante, todas as regras que vocês vão fazer em seguida, as regras de loop, essas coisas todas elas promanam dos gráficos de árvore. Por que chama de árvore? Porque são os ramos, assim, não de chufrudo, não é isso que eu quero dizer. São aqueles, os gráficos assim como ramificações de uma árvore. Quando fecha, aí é loop. Mas os de loop começam com esses aí. Toda a confusão, toda a teoria de campos é feita assim. Tá? Então, vamos simplesmente construir o gráfico de Feynman relativo àquele primeiro fulano da vida ali. Posso fazer uma pergunta assim? Eu vejo assim, hoje em dia a teoria de Gauss, ela não é física, é um meio de se fazer física. E ela me lembra muito a literatura. Quer dizer, a literatura é um lugar que se expressa conceitos através da literatura. E a literatura ela é feita por sentenças. E sentença é feita por sujeito, verbo e predicado. Nessa comparação, eu diria que o propagador é o verbo. E os vértices de entrada e de saída é o sujeito e o predicado. Então, quando você monta um gráfico, você está no fundo montando uma literatura. Sujeito, verbo e predicado. Então, você quer saber quem é que é os verbos. Quem é o verbo? Quem é também o sujeito. Exatamente. O estado final. Ou na linguagem do lanchonete, quando nós chegamos nos processos, no fundo, a física da teoria de campos é feita como numa lanchonete. Você faz um sanduíche para calcular a amplitude de Feynman, que é a única coisa que interessa. Se você souber isso, acabou a física e elevar ao quadrado. Você bota um pedaço de pão aqui, outro aqui e bota o recheio no meio. Certo? O recheio vai ser sempre o propagador e, como ele acabou de falar, os pedaços de pão vão ser exatamente sem tirar nem pôr os vértices. Por isso que você sabe os vértices e o propagador você já sabe, acabou-se. Aí, claro, vai complicando a conta se quiser. Professor, uma pergunta. O termo de Ra significa a corrente escalar acoplada com A. E o último termo seria o quê? Probabilidade com... O último termo seria o seguinte. Densidade de... Ele é um termo que aparece em segunda ordem, que ele vai corresponder a processo quando você tiver, vou comparar com gravitação que é mais fácil de entender, como se tivesse processos de alta interação. Não, tá, exatamente. Porque isso Ok? Vai corresponder a processo de alta interação. E aí dificilmente você vai cair nisso aí. Quando você tem um QD, você tem F, né? QD normal. QD normal tem os termos para o F e tem os termos para o Psi. O Psi. E você acopla correntes com a corrente com, como chama, com o campo, né? Com o campo. Isso é intuitivo, praticamente. Mas não tem essa Não, esse não seria que você está pensando um termo que vem de corrente, esse é um termo que na verdade corresponde a uma alta interação. Tá? O que você gosta aí, né? Bom, então voltando aqui, eu vou pegar só aquele termo que está ali, vou chamar em ordem Q, tá? A lagrangiana de interação, só aquele termo, já volto para o outro. Que tem o quê? IQ, né? A mim, e o que mais? Φ de Φ estrela, menos Φ estrela, dmφ, tá? Bom, como vocês já viram, fóton, escalar, são 3 coisas. Então os gráficos só podem ter 3 pernas. Você começa com fácil que vocês não vão acreditar que seja possível, mais fácil que isso não existe. 3 pernas. Uma vai ser por fóton e as outras 2 vão ser para quê? Para os bósons carregados, ou para férmions, se a gente for para aquele. Agora eu vou ensinar para vocês a regra prática. Essa regra é o resultado de você passar anos e anos fazendo aquela contarada endiabrada. No fundo, tudo acontece como você tivesse o seguinte. Pense bem. Você vai ter que ter uma partícula que chega, que no caso é o bóson carregado positivo. Os bósons, a gente representa, é uma convenção mais ou menos universal por linhas tracejadas.
Imagine que chega aqui um bóson de momento P. Por conservação de carga, o que vai acontecer? Se ele entra, ele vai ter automaticamente que fazer o quê? E sair para a carga não se acumular aqui. Então você vai ter alguma coisa, um outro bóson saindo. Vou chamar de pelinha. Quando os objetos são carregados, como escalares carregados, férmions, o raio de Parker, essa regra é fundamental na hora de vocês construírem os diagramas. Existe uma continuidade na linha de carga. Nunca pode acontecer que o elétron está entrando aqui e de repente ele está indo para lá, porque isso significaria a criação de carga. Então é uma coisa muito simples. Você pode corrigir 1000 provas só se olhando assim, passando o dedo. Você tem que ter uma linha contínua, que é a linha de carga. Ou seja, você tem o bóson entrando e o bóson saindo. Você tinha uma carga Q, quando ele está aqui fora tem Q. Agora, essa linha vai sobrar para quem? Só tem, ó, fóton, bóson, bóson. Então essa linha aqui vai ser a linha fotônica. Desculpe, a linha fotônica. Né? Os fótons em geral são representados por isso. Como o fóton vem de um campo vetorial com um índice só, a gente costuma colocar uma letra ali. Não se costuma colocar flecha, a gente só coloca flecha quando você quer delinear a linha de carga. Tá? Entenderam? A linha tem que ser contínua. Quero dizer o seguinte, ó, entra por aqui e sai por aqui. Se for férmio, é a mesma coisa. Então, isso é o famoso diagrama. E como que eu sei o valor desse resultado? É elementar. Tá? Entenderam isso aqui? Ó, fóton, bóson, bóson. Ou se quiserem de novo. Fóton, bóson, bóson. Como que a gente faz assim em um segundo? Imagine que as linhas são a concha de massa, são as partículas livres, certo? Então, você pode pensar nessas partículas como sendo simplesmente uma onda plana. No começo, a única coisa que vocês vão estranhar é que a gente usa a mesma letra para coisas diferentes. O que eu tenho? Eu tenho um fulano de momento P entrando. Então, eu vou fazer o seguinte. Os meus psi, eu vou representar por uma onda plana menos I, P, que é esse momento X. Esse está entrando. Então o outro está saindo. Aí é uma questão trivial. Se o psi é o que entra, o psi estrela, esse psi estrela não tem nada a ver com esse psi aqui. Cuidado, tá? O psi representa um campo, o psi estrela representa o outro campo. Quem é o outro campo? O que sai. Pergunto para vocês, se uma onda plana entra com menos I, como é que ela sai? Com mais I. Pronto, aí acabou. Essa é a única tremenda dificuldade que existe na história. Então essa aqui vai ser I pelinha X. Entendido? Esse representa a partícula entrando e esse representa saindo. Por uma questão quase que universal, vocês pegarem qualquer artigo, livro, raio de Parker, o pessoal usa sempre menos para esse que está entrando. Então, se vocês aprenderem isso aqui, acabou isso. Agora, vocês não vão acreditar que acabou a física com uma coisa trivial. Como é que você constrói a regra de Feynman? Simplesmente onde tem os φs, onde tem derivada, dmi, psi, etc., você substitui por aquilo. Com a seguinte condição. Fica I que todos os campos se comportam como eles fossem transparentes. Onde tiver um campo, você não põe nada no lugar dele. Então tem um ami, o que ele vira? Sumiu. O psi, o xi aqui, é um campo, sumiu. Demi de psi estrela, quanto que dá? Demi de psi estrela daria I, vezes o quê? Derivada de pelinha x, quanto que dá? Em relação a mi. Pelinha, I, né? E teria ainda o E elevado a I pelinha x, como fosse uma transformada de Fourier. Isso você simplesmente joga no lixo. Então, repito, o que joga no lixo? Todos os campos, o Z elevado a I px, no fundo, tudo que você tem que fazer é fazer uma derivada, e quando não tem derivada, aí você não faz nada. Eu vou mostrar em seguida. E já sai a regra de Feynman. Bom, o que ficou faltando ainda? Menos, agora, φ estrela, o que eu faço com ele?
absolutamente nada. Dmi-psi. Dmi-psi. Só não trocar as bolas, vai dar o quê? Menos I, derivada de Px. Dmi. E daí? Daí fica uma conta dificílima de I com I. Fica aqui IQ, né? Q, P'I, e aqui, ó, menos com menos mais I, tira esse I para fora com esse I, fica menos I, menos, né? Você só pega as derivadas justamente porque são as variações do campo? Só as variações do campo. O campo não... O campo não existe, é como se fosse um operador transparente, tá? Lógico que isso aí é resultado de infinitos anos de deduzir, aí você chega à conclusão que toda aquela confusão que você faz, todo tipo de formalismo, te leva a isso, tá? Só pega a variação do campo. Só pega só se tem derivada. Onde não tem derivada, quando, por exemplo, aquele caso ali que não tem derivada, eu já vou fazer, vocês vão ver que maravilha, um minuto para montar. Bom, então o vértice, em geral, se vocês forem em algum livro, tá? Pergunto para vocês, a parte física, de que esse vértice vai depender? Do Mi, quando você coloca esse Mi aqui embaixo, qualquer físico já sabe, trata-se de um fóton, campo vetorial com índice. Ele vai depender de quê? De P', ó. P'. P e P'. E aqui você copia essa novela aí, menos Q, tá? De P'i mais P'i. E tem um toque de frescura que advém de 1900, nem sei quando que começou esse troço. Os livros de campo, vocês já estão estudando, função de Pauli Jordan, etc. Então aqueles físicos lá naquela época eram meio bicho, eles, tudo que tinha conta eles botavam um I. Eu fico furioso, mas eu vou botar para vocês não pensarem que eu sou anarquista. Porque depois todos esses Is, sabe qual é a meta disso? Oh, desculpe, tem uma moça aqui. É que no final você vai levar esse troço ao quadrado. Então você vai com 40 Is, mais uns 40 sinais negativos, nada disso contribui. Aí joga tudo fora. Mas vamos fazer assim, bem bichesco, então veja bem aqui. Quando acabou de fazer a coisa decente, aí você bota um I aqui, ó. Isso aqui é o toque de frescura. Vamos deixar isso, qualquer livro tem artigo. Você não precisa pôr no artigo, o pessoal já não está tão cheio de onda, tá? Na verdade, se vocês forem fazer um artigo com um troço desse aqui, como é que a gente faz assim? Ó? Imagine que vocês estão publicando isso. Tem um artigo que eu vou dar para vocês lerem agora, se vocês quiserem ler. Tem um monte de exemplos para vocês fazerem. Não é tão velho ainda. Não tem ainda 100 anos. É de 1997. E quando eu escrevo artigo, eu escrevo para todo mundo que vai ler o artigo entender e fazer. Eu detesto o físico que faz artigo para os outros não entenderem porra nenhuma do que ele fez e achar que ele é inteligente. Eu prefiro que pense que eu sou burro, mas eles leem e vão entender. Então tem um monte de exercício pronto lá, vou até dar uns para vocês fazerem e tem a resposta lá. Claro que artigo a gente não pode assim fazer que nem aula, né? Como é que vocês fariam, por exemplo, um caso como esse, se vocês quisessem, se estivessem fazendo um artigo científico? Simplesmente bota assim, ó. A gente não coloca nada, não me perguntaram, mas quando a gente está começando, pode botar umas flechinhas aqui, você não bota nada, porque esse negócio aqui não aparece no vértice. Você bota um Mi, o que quer dizer esse Mi? Foto. E se eu tivesse Mi e Ni? Você sabe, o que é? 2 índices lá em cima, bem exagerado já. O que você conhece que tem 2 índices? Pô, vocês conhecem, só tem 3 coisas que vocês conhecem, eu também. O que é? O que vocês conhecem sem índice nenhum é escalar. Com um índice, o que é? É vetorial. E com 2? É tensorial, campo gravitacional, um grávido. Então as regras são tão grandes que se resume em meio segundo. Tá? Bom, então a gente bota, por que bota esse troço aqui, ó? P, e bota um P'inha aqui saindo. Não esqueça, ó, a coisa mais importante que eu estou falando para vocês é o seguinte, que essa linha aqui é uma linha de continuidade da carga. Ela tem que estar entrando e saindo, não pode ter assim o fóton, coitadinho, vem andando, pum, desculpe, o elétron sumiu no ar. Aí acabou-se a física. E o que o pessoal faz é colocar aqui do lado exatamente a regra. Menos Q, P'I, mais P'I aqui, vezes isso. Acabou.
Então essa é a regra de Feynman de escalar. Só que eu joguei fora o termo lá, teria mais um gráfico. Tá? Ficou claro isso? No terceiro exemplo, vocês já vão todos embora, nem vou esperar acabar a aula. Porque ele já entendeu, acabou o curso. Bom, já ia apagar aqui. Aqui foi você que falou que era o mais, né? Certo? É mais aqui, né? Não sei o que disse. Bom, esse aqui, ó. Você viu no curso aí os termos de mixing. Como é que eu não vou confundir um termo de mixing com um termo de verse? É tudo contrário. Mixing tem quantos? Lápis. Quer dizer, na aula que eu vi a última, são 2 fulaninhos, tá? Vértice, não esqueça, olha, a teoria de campos é assim, tem que ter 2 que estão interagindo e o que leva a interação, que no fundo, em termos de conta, é o propagador. Tá? Aqui, ó, como é que seria esse bicho aqui? Daqui que vocês já estão decorando, vamos na reta. Você sabe que troço com 2 índices assim não é muito bom, né? Vamos já direto botar. Vamos, por exemplo, botar um eta mini em cima, sei lá como se diz. Vou botar todo mundo para cima ou para baixo. E estrela. Pronto. Garanto que vocês vão me dizer exatamente como é que vai ser essa regra de fora. Essa aí é tão difícil que são 10 anos para pensar. Primeiro, quantos fulanos tem? Tem 4. 2 o quê? E por que, como é que eu posso ficar olhando assim? Eu não fugi do pneu para vir dar aula para você. Como é que eu posso olhar e dizer, tem foto, tem não sei o quê? Claro. O que quer dizer esse índice aqui? Foto. Uma estrelinha lá em cima quer dizer o quê? Que é carregada. Quando não tem estrelinha, é descarregada. Física é coisa muito fácil, não é enrolar. É fácil, a gente gosta de enrolar. Bom, como eu tenho 4, certo? Não posso, como é que eu vou desenhar isso? Uma abobrinha assim, ó. 4. Como é que vai ser a receita do vértice? Pô, essa receita nem tem. Eu tenho que jogar todos os campos fora. Pô, olha que maravilha. Eu gostaria de fazer um curso assim também. Só esse gráfico aqui, ó. Jogo fora, jogo fora, jogo fora, jogo fora. O que sobra? O que sobra aqui é 2 vezes eta mini. E agora, claro, toque de X e falta um I aqui. Não esqueço disso, senão não vai ficar bom. O que eu tenho? Vou ter aqui. Aqui nem precisaria, mas eu só vou botar aqui um T que entra, tá? E um Tzinha que sai. Eu nem vou pôr, porque na verdade, bom, senão você não vai entender uma coisa que eu vou falar. Então vamos botar aqui T, tá? Vamos botar Tzinha saindo. O que mais que eu tenho? Obrigatoriamente eu tenho nesse negócio um Mi e um I. E agora tem uma regra, que é a que faz toda a diferença, mas que é simplesmente trivial. Quando você tem bósons que não sejam carregados, felizmente, vocês vão entender por quê, você multiplica o teu vértice pela fatorial do número de bósons que você tem. Uma regra muito difícil. Então, veja bem, isso é para contagem, está certo. Olha, quantos bósons eu tenho nessa novela? 2 bósons, no caso, vetoriais. Tem um aqui e outro aqui. Então, quanto é que é fatorial de 2? 2. Então, eu multiplico por 2. Os carregados não contam por uma razão muito trivial. O carregado, se um está entrando, o outro tem que estar necessariamente fazendo o quê? Saindo. Então, eu distingo. Tá? Então, para não dar confusão, se vocês tiverem, por exemplo, vou dar, por exemplo, a teoria lambda F4, que não serve para nada, mas é aquela que a gente ensina para os alunos, para eles ficarem bem burrinhos, é porque ela é normalizável, aquela frescura lá, não sei porque estuda tanto aquilo, mas não serve para nada. Né? Só para dar exemplo. Tá? Exemplo meu. Lá tem você tem 4 fulanos iguais, então você vai ter que multiplicar por quanto? 4 bósons, por fatorial de 4. Então você vai ver que na Lagrangiana, misteriosamente, na parte de baixo aparece uma fatorial de 4. Então é por isso que eles botam para matar. Tá claro? Então esse vértice, e se eu quisesse representar assim do ponto de vista de gamas, o que eu colocaria aqui? Como é que seria? Gama de quê? Oi? Mini. Isso é importante, senão vocês não vão acertar os processos. Tá? Seria um gama mini. Tá? Põe o T e Tzinha ou não põe? Se eu quiser pôr, eu ponho, mas não está muito correto.
eu tenho que colocar naquele gama só o que vai aparecer no vértice. Não aparece telha em telhinha, então não põe nada. Tá? Então vamos lá. Daria o quê? Daria o 2, o Q2, o eta mini, tá? E o toque de frescura que eu ia ali. Tá bom. Entenderam? Esse é o mais complicado que tem na novela. Fala. Esse fatorial é sempre relativo ao número de... O número de bósons não pode ser vetoriais, não carregados. Porque carregado infelizmente tá? Oi? Não precisava ser roda, partículas carregadas, partículas não carregadas. Partículas não carregadas. Não, porque os térmios são carregados, né? A não ser que lá o coitado do neutrino, que não sei se da coluna também, tem massa, agora não tem massa, então a gente não quer me comprometer com a vida sexual. Tá bom, então agora vamos fazer um caso bem legal, que seria um caso, por exemplo, de bósons. Bósons sem carga. O pior dessa história de bóson, que para a gente poder fazer alguma coisa com ele, você tem que carregar. Certo? Para não cair em interações fracas, que é mais complicado. Mas como é que eu posso pegar bósons sem carga? Quem é, por exemplo, duas bolinhas de gude, como é que eu sei que elas se atrairiam? Qual seria a interação que dá a informação da vida de uma sobre a outra? A mais simples que vocês estudaram, que o Dória não gosta, nem acredita nela. Qual que é? A interação gravitacional. Então, para dar um exemplo de dois bósons que não sejam carregados, pego dois bósons simplinhos da vida e faço a interação com quem? Com o campo gravitacional. Tá? E aí vocês não vão ficar achando, acompanhar a gravitação é difícil. Não, é igualzinho. Posso pagar tudo. Bom, para chegar lá demoraria alguns dias, então já vou chegar, só botar a lagrangiana de interação, que é o que interessa no presente momento, né? Para vocês montarem os gráficos. Tá? Por exemplo, acreditem em mim, se vocês calcularem a interação, o campo gravitacional a nível de ar, não tem nada a ver com gravitação de gravitologia, é gravitação de gente, né? Teoria de campos. Tá? Então, se vocês calcularem a interação, vai dar menos kappa, hoje esse kappa aqui é uma constante, que depois eu vou explicar, que vai funcionar como se fosse a carga, é a constante de acoplamento na gravitação. Tá? O H-mini, que é um campo gravitacional, e aqui você teria, eu esqueci de botar o nome, depois eu boto aqui embaixo, tá? Dmi menos eta-mini sobre 2, que multiplica dmi menos N2 C2. Bom, aqui vou botar o nome debaixo da lagrangiana, tá? Então nós vamos estudar a interação de bósons escalares massivos neutros no meio da troca de quê? Em vez de fóton, vai trocar gráfico. Uma pergunta, como é que eu sei que tem um gráfico nessa história? Só olhando aquela lagrangiana de interação. Aqui eu estou fazendo uma coisa simples, só estou dando o resultado da interação, o resto não vai interessar para nós. Como é que eu sei que eu tenho um campo com quantos índices aqui? Esse campo aqui é simétrico, tá? Mi e Mi. Tá? Simétrico em Mi, simétrico em Mi. Isso aqui representaria o campo quântico gravitacional. Então veja bem, como é que seria a interação dessa história? O que eu tenho? Fóton descarregado com, bóson descarregado massivo, bóson descarregado massivo e quem mais? Um gráfico. Como é que vocês fariam isso? Esse aqui é legal escolher esse exemplo por uma questão simples. O que ele tem de diferente? Ele tem um monte de derivadas. Tá? E tem uma outra coisa que vocês esquecem. Seu gaúcho lá estava vendo seus exercícios, eu estou esquecendo.
Simetria. Olhe bem. Esse H-μ é simétrico na troca do μ pelo Ni. Então, toda essa parte aqui da Lagrangiana, o que ela vai ser? Simétrica na troca do μ pelo Ni. Mas como se traduz isso em termos de coisa física real? Quer dizer que se eu pegar um bóson de momento P e um bóson de momento P', se eu botar primeiro o P, depois o P', ou P' e depois o P, tem que dar na mesma. Então, quando vocês olham a simetria, você já não é um diagrama. Tá? Como é que eu vou construir o vértice? Bom, como só tem 3, não tem jeito. Vou botar esse troço aqui. Tá? Agora, os nossos amigos não são obrigados um entrar e outro sair. O que a gente vai fazer? Vai botar todo mundo entrando. Como é que eu vou fazer isso? Uma matemática só nossa, né? No φ, eu vou colocar representado por E menos I px. Tá? Então, vou botar aqui um bóson entrando. Nota 10. Momento T. E o outro? Quem não tem carga, vou botar ele entrando. Tá? Relinha. Então, veja bem, ó, isso aqui parece coisa de doido. Então, um deles, o mesmo fio, uma hora vai ser P, e o mesmo fio, outra hora vai ser o quê? P'. O que significa, no fundo, que eles vão ter que ser simétricos, óbvio. Já sabia antes de fazer minha conta, eu já sei que esse termo aqui vai ter que ser simétrico em μ e μ. Tá claro? Bom, então vamos à receita de fazer vértice. O que diz a receita? Olhe lá. Tem o menos K sobre 2, K é uma constante, fica, constante de acoplamento, e o H' é campo, vai para o espaço. Agora, dmφ, fica um menos I, depois, derivada daquele fulano, P'. O outro φ agora, obviamente, vai ser quem? O P'. Então, o que vai dar? Vou botar aqui o quadrado para não perder tempo, o outro vai ficar P', Mi. Tá claro? Mas esse objeto tem que ser simétrico na troca do μ pelo Ni. Como é que eu faço isso? Como é que simetriza em física? Soma com ele indefinido e divide por 2. Então, vou botar aqui, ó, mais menos I ao quadrado, P' Mi, P'. O que quer dizer isso em termos assim, bem chão? Que tanto faz se eu ponho o P' aqui e eu ponho o P aqui. Tá? Bom, e aí, acabou? Não, menos essa menina dividido por 2. O dmφ com o dmφ, quem que me diz como que fica? Tem que simetrizar ou não tem? Claro que não, né? Porque vai dar o produto escalar de quê? De P com P', o produto escalar é simétrico. Então vai ter o menos I ao quadrado, e o outro vai dar o quê? Aqui eu botei onde que está o diagrama? Aqui eu fiz uma abobrinha, ninguém falou, repetiu isso aqui, bota um alfa. Né? D alfa, então daria o quê? Fica um P alfa embaixo e um P alfa lá em cima. Então isso dá o produto escalar P escalar P'. O que mais? Menos M2. E agora, tem algum fator mágico para multiplicar ou não? Tirando o fator de frescura aqui. Por quanto que eu multiplico? Trata-se de 2 bósons iguais. São 2 escalares iguais. Multiplico então com fatorial de 2. Então vou botar uma fatorial de 2 aqui. Tá? Falta ainda botar o quê? Nosso amigo I. Certo? Então esse vértice é um vértice importantíssimo. Dá para você, por exemplo, você deduzir a lei de Newton, fazer milhares de maluquices com ele. Ele vai ser um gama μ, né? Tem 2 índices, claro, 2 índices por quê? Campo gravitacional. Põe o P' ou não põe? Ponho por quê? Aparece aqui no cálculo, né? Então fica gama μ e P'. Igual ao resto, aí você dá rumo aí, ó. Vê que esse 2 corta aqui, etc, etc. Senão a gente vai demorar mais. Tá lá? Só arrumar aqui e acabou. Entendido? E daí? E os outros vértices que sobram da física? Como é que faz? Eu vou fazer mais um depois,
Nós vamos mudar um pouco, senão fica muito chato. Tá legal? Bom, agora vocês estão dizendo, bom, eu já sei calcular o propagador, eu já sei calcular o vértice. O que eu faço com isso? Guardo no meu caderno para os próximos anos, mostro para os netos ou vou fazer física? O que é fazer física de teoria quântica de campos? É você calcular os processos. Tá certo? Então aí seria a motivação da nossa aula. Eu ia deduzir como é que você chega a esse casamento da mecânica quântica, mas quando eu vier daqui umas 2 semanas eu faço, porque senão a gente sai muito do esquema. Fica muito teórico e eu não quero isso. Não, eu sou físico teórico, mas eu queria que vocês tivessem embalado para usar o resultado, em vez de ficar fazendo deduções. Então agora vamos casar a mecânica quântica com a teoria de campos. Demoraria uns 15 minutos para a gente chegar à expressão final, mas eu vou chegar em 1 minuto só escrevendo. Tá? Não sei que esse é terceiro, né? Então seria como você calcular o potencial não relativístico de maneira simplesmente direta. Potencial não relativístico. Aproveitando já dessas contas aí que esteja pronta, assim a gente não perde tempo. Se você casar a mecânica quântica, por exemplo, a aproximação de Born, o limite não relativístico da teoria de campos, você pode deduzir um resultado muito simples que te diz o seguinte: a energia potencial de interação, por exemplo, quando 2 bósons, 2 partículas interagem via troca de uma terceira, mas no caso só bósons nós vamos trabalhar, isso dá, e é fácil de guardar a expressão, isso depende da dimensão. Por exemplo, 2π ao cubo, porque nós vamos trabalhar em dimensão 3, tirando o tempo. 1 dividido por 4m2, m é a massa de uma das partículas, são 2 partículas iguais, tá? As duas são idênticas, iguais. E simplesmente você calcula uma integral de 3k, tipo uma transformada de Fourier. Onde aqui entra o mais importante objeto que existe na teoria quântica de campos. Não é o propagador. É a famosa amplitude de Feynman no limite não relativístico. O importante é a amplitude, o não relativístico é para dar certo no nosso cálculo. Então veja bem, qualquer potencial que você queira calcular, em qualquer teoria que você invente, esteja estudando, você faz simplesmente isso. Ó. Calcula a amplitude de Feynman, toma o limite não relativístico dela, coloca essa integral, faz a conta e você tem o resultado. Eu vou dar a referência desse paper, não porque eu escrevi, mas que tem uma série de exemplos que seriam interessantes vocês fazerem, e vou até dar uns exercícios também. O paper tem algumas coisas a ver com isso aí, você não precisa se preocupar com o resto, tá? Isso aqui em relação aos exercícios que eu vou mostrar para vocês, e principalmente que eu estudei um caso aí bem complicado, que tem férmion misturado com bóson carregado, é uma loucura doida, uma doideira mesmo, e se vocês têm as regras de Feynman, figurinha, o resultado, vocês podem treinar, se vocês fizerem isso aí, vocês vão ter a menor dificuldade para fazer qualquer outra. Tá?
Bom, agora veja bem, com essa simples coisinha aí que a gente viu, nós podemos agora estudar um processo importantíssimo que é obter o limite não relativístico de uma teoria quântica de campos. Vamos pegar o primeiro processo, né, que era bóson escalar, porque já está pronto aí o PETS. 2 bósons escalares carregados trocando fótons. Veja bem, ó, assim, pictoricamente, a la Feynman. Né? Eu gosto do Feynman porque o Feynman concorda com ele em alguma coisa, não porque ele era o Feynman. Porque quando a gente cara é muito bom, a gente quase sempre achar que ele está errado. Né? Por exemplo, tem muito mais paper para destruir o Einstein do que sobre relatividade. Todo mundo quer botar o Einstein abaixo. Mas o Feynman disse uma coisa que eu acho muito interessante. Quando você falar que sabe mecânica quântica, você está mentindo. Eu fiquei fã dele por isso. Porque realmente, mecânica quântica é uma coisa que eu vou morrer e ainda vou continuar achando que vai mudar. Tomara que eu não morra antes que ela mude. Bom, então pense bem. Olha aqui. Vocês vão pegar um bóson carregado, massivo. Eu vou deixar de fazer os tracejados só para não ter tempo. Um outro bóson carregado massivo de momento Q. Jogar um contra o outro. Se não tem ninguém no meio, na teoria de campos, cada um vai para o seu lado e um vê o outro. Como é que esse cara sabe da presença desse ou esse sabe da presença desse? A teoria de campos é uma coisa muito bonita se você pensa em termos de realidade. Esse fulano, quando chega aqui, ele emite um fóton. Quando ele emite o fóton, o que acontece com ele? Ele automaticamente se desvia. Pelinho. Esse outro bóson absorve esse fóton, na hora que ele absorve, o que acontece? Ele desvia. A senhora vai ver em mim tem esse sentido de verbo. O verbo. Se não tivesse o verbo ligando, as coisas não se existiam. Isso. Se não tem o verbo, não tem oração. Fica eu, tu, sim, não. Tem razão. Tem que ter o verbo, que no caso é o propagador, que no fundo é o quantum que leva a informação. Por que esse cara, vamos pensar assim em termos de física do rádio, por que esse cara repete isso? É o verbo que você está falando. Está entendido? Como essa cidade, isso aqui está pronto, vocês vão ver com segundos a gente faz. A moral da história, da teoria de Gay, é construir orações. Sim. Você quer... Oração no sentido de oração mesmo. Sentenças da natureza. Os processos físicos, eles têm sentenças. Assim. Então você construiu aí nesse gráfico uma sentença. Uma sentença. E a gente agora vai entender o que é essa sentença. Exatamente. Uma sentença é legível, inteligível e simples. Claro? E olha, não esqueço da continuidade da linha de carga. Ó, fica direitinho. Aqui existe uma outra, na verdade existe um outro diagrama que a gente chama de diagrama de troca, que também contribui para esse processo, mas como eu estou trabalhando com função com mecânica quântica, e na mecânica quântica a gente simetriza a função de onda, esse segundo diagrama ele já está contado. Eu só vou colocar aqui simplesmente para vocês saberem o que é. Olha, podia acontecer o seguinte, ó. Mesma coisa que vocês acabaram de ver, Q, P, só que em vez no momento que sair aqui, ele sai aqui. Em vez do momento P' sair aqui, ele sai aqui. Esse é chamado diagrama de troca. E no fundo simetriza a novela. Por que eu vou jogar fora? Quando eu deduzir a fórmula, vocês vão ver. Aquela fórmula, o bom da mecânica quântica é que existe, ela simetriza as funções de onda, né? Funções de ondas escalares. Então, que no fundo eu estou contando uma coisa com ela, imagine, 1 com 1 dividido por 2, quanto que dá? Dá 1. Então, se vocês calcularem a contribuição desse processo aqui, podem fazer por diversão, vai dar igual a esse. Então, a gente precisa, para usar essa fórmula do potencial não relativístico, basta simplesmente usar o diagrama mais direto, aquele que a gente enxerga. Esse aqui a gente pode jogar no lixo. Quem não entendeu? E os processos todos são desse jeito? Entende?
mais difíceis, não, mesmo quando, é que o Elal ainda não começou a teoria de Yang-Mills, mas quando ele fizer, a gente vai ver os diagramas todos, vocês vão ver como lá que parece uma coisa do outro mundo, mesmo com a gravitação, não tem diferença. É só mais perninha para lá, perninha para cá. Né? Alguma alma caridosa aí podia me dizer como é que era esse verso aqui? P, perninha, e um momento aqui. Quanto que dá? Claro, tem um I, isso eu sei que tem um I aqui de frescura, e o que mais? Menos. Oi? Menos. I, que. T. Não é. Você tem o que também? Ah, tem um que? Ah, sim, na cara, né? Menos I, que? Peninho, acho que peninho. Peninha ali? Tá, só isso? Pronto, acabou. Então, note, agora vocês vão me perguntar, como é que calcula, aproveitando a ideia do Dória, como é que a gente calcula a amplitude de Feynman? É construir uma frase, como eu falei para vocês, construir um sanduíche. Veja bem. A amplitude de Feynman é simplesmente colocar, ler tal qual está no diagrama. Vértice de entrada, esse lixo aqui. Eu vou fazer nessa ordem por causa dos espinores, para mais tarde a gente não fazer confusão. O cara do meio que é o quê? Quem que leva a informação? Que é o verbo, aqui usando a analogia dele. É o propagador e depois o vértice que sai. Então seria, olha, simplesmente fazer sanduíche aqui do lado esquerdo do pão, seria o vértice, olhando aquela figura lá, né? O vértice Mi, de P', onde esse P' tem que estar colocado exatamente como está na figura. Aqui tem que ter o diagrama, o propagador de Feynman, que é o sujeito que leva a interação, que é o recheio do sanduíche, que é o verbo da frase, tá? Mini, Feynman, que vai depender de quê? Quem é que está sendo trocado? Um foto de momento K, né? E aqui o que eu coloco? Só olhar na figura, ó. Entrada, transmissão, final. Final vai ser o vértice Ni de quem? Q'. Todo esse processo, falhamento, toda essa confusão, depois renormaliza, vai sair disso. Só cuidado para não inverter as posições. Porque às vezes o vértice tem um momento entrando e na figura está saindo, aí vocês têm que trocar o sinal. Vou dar um exemplo depois. E como que faz essa conta? Agora vocês vão ver quantos is, quantos menos is, quanto tudo que a gente vai jogar fora. Mas vou botar só para vocês acreditarem em mim. Agora é copiar esse troço aqui, ó. Menos e que? Menos e que? O que mais? Pelinha Mi. Peni mais pelinha Mi. Tá? O propagador de Feynman. Vamos fazer só para o magnetismo de Mach, que seria o quê? Vamos fazer não, vou só botar o resultado, você já não aguenta mais ver isso, né? O que eu boto aqui? O fixador de gauge, para tirar os graus espúrios, né? Menos 1 sobre 2 lambda, Mi a Mi, ao quadrado. O propagador desse bicho aqui dá Dmi, como está lá para cima, eu vou botar para cima para não perder. Dmi de Feynman de K, igual, ó, também toque de frescura, tem um I também, tudo que é do tempo da onça da mecânica, desculpa, não chama esse troço de teoria quântica de campos, tem um I que multiplica, menos, isso aqui é o único propagador que não tem nenhum físico que deixa de saber de cor, só a primeira parte, é mini sobre K2, mais 1 menos lambda, que é o fator de gauge, K4, Kmi, Kmi. Bom, agora vamos fazer uma pergunta para vocês bem prática. Se vocês tiverem que fazer uma conta enorme com um termo que vocês sabem que necessariamente vai dar zero, vocês fariam ou não? Vocês já estão, tudo já idade madura. Então, aqueles propagadores que a gente escreve com aqueles lambda lá, é só para pôr no artigo, porque fica impressionante. Nos artigos a gente ainda é mais sacana, em vez de botar K, a gente bota quadradinho ao quadradinho ao quadrado, dividido embaixo, que fica fantástico, dividir por D'Alembertiano. Né? Para quem não entende, mas para quem entende, você está botando o quê? K2. Mas você pode ver pelos artigos que você bota, é coisa difícil.
Nem de piedade, mas olha, se você é um cara esperto, por isso que eu gosto do Mark II Feynman, o que você faria aqui para se livrar de toda essa jossa? Imagina aqui, ó, Cani, K4, faça o lambda igual a quanto? Sem depender de gauge, qualquer valor que eu bote lá vai ter que dar a mesma coisa. E se eu sou teimoso e não ponho? Ah, vou até o 5 lambda. É que nem aqueles alunos de geometria analítica do primeiro ano, na faculdade, que vão demonstrar o teorema de Pitágoras em geometria analítica usando coordenadas oblíquas. Mais ou menos uns 3 anos depois eles acabam. E o que o pega um eixo aqui e outro eixo no X e no Y acaba exatamente num segundo. Quem é que é mais geral, matematicamente falando? Um é mais burro e outro é mais esperto, né? O cara vai perder tempo. Então vamos fazer o lambda igual a 1, que é o gauge de quem? Tudo que é fácil foi o Feynman que inventou. O Feynman e o Landau também, não estou fazendo. O Landau é mais enrolado. Os russos gostam de mais complicação. Então Feynman, lambda igual a 1. Ok? Fazer o lambda igual a 1, puf, ó. Vamos ver. O bom desses módulos é que todos os sinais vão para o saco, né? Tudo sinal negativo, e tudo isso vai desaparecer. Vai ficar, ó, menos zeta mini sobre o quê? K2. E do lado de cá, o que vai dar? Novamente, tem menos, tem um menos i ali no... Eu ia ali no preparador. Ah, esqueci, obrigado. Ah, não, tá aqui, ó. Ah, esqueci aqui, tá? Isso. Então, vou botar esse i, ó. Muita raiva, porque tudo isso vai subir. A gente vai pegar o módulo, mas vamos botar só para... E se você não botar o i, o que acontece? Nada, vai dar igualzinho que ele não pôs. Se não botar o sinal negativo, vai dar igualzinho. O único perigo, quando você está trabalhando com teoria topológica, tipo Chern-Simons, que aparece um i no propagador. Aí você tem que tomar um certo cuidado. Mas também se você não botar, vai dar igualzinho também. Então agora vai aparecer de novo, ó, menos i vezes q vezes o quê? Q de quem? Ni, ok? Bom, agora vocês não vão querer que eu vá dar luz aqui, ficar carregando i, menos i, certo? O que a gente faz? Vamos pegar um módulo. Cuidado, eu vou pegar o módulo de todo mundo. Já vou mostrar por quê, porque no limite não relativístico não apareceram sinais negativos. Que hora mesmo que tem que terminar aí para você? Você me dá um aviso aí? Eu disse que até 5h30. 5 minutos. Quantos segundos tem? 5 minutos para... Acabar? Só para acabar com os is, então. Então, muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos precisar do quê? Do módulo desse bicho. Módulo de n, que vai ser igual. Olha que legal. O que eu vou jogar fora? Tudo que não interessar. O que não interessa? Ó. Vai sobrar aqui quadrado, que eu posso botar em evidência. Né? Aqui quadrado. O que mais? Tem um eta mini da vida aqui, que vai servir para quê? Para levantar esses índices aqui. Peni. Mais peni ou peni? Peni. Peni mais peni ali. Tá? O que sobrou ainda? Aqui eu vou deixar um módulo. Já vou explicar por quê. Tem 1 sobre K2 e finalmente tem ainda o quê? Peni, peni. Certo? Bom, estão pensando por que eu estou deixando esse módulo. Vocês vão ver que no limite não relativístico vai aparecer o sinal menos, que eu vou jogar para o brejo. Mas se eu já jogo um módulo, aí não tem jeito, né, de inventar um jeito de botar ele debaixo do tapete. O mais gozado disso, vocês vão ver, olha, pode pegar esses trabalhos regulativos, e mesmo quando é uma teoria enrolada, como é o caso do Podolsky, você faz isso assim, banana, para achar os limites, né? E todo físico quer saber o limite não relativístico da teoria que ele inventou. Pô, nem sempre você consegue. Ó, vamos para a mecânica quântica lá. Se tem quer ver um problema chato? Pega a equação, qualquer equaçãozinha daquelas lá e tenta fazer o limite não relativístico. Aquilo é uma cozinha tal que mesmo que você seja assim, crédulo, sabe, daquele cara crente, você fala, ó, vai acabar o mundo agora, e diz, vou, certo? Você não consegue acreditar, porque você vai arrumando para dar o que você quer. Aqui não. Você faz a conta e deu, acabou. Se não deu, você errou. Ou então porque não tem um limite também. Pode não ter, né? Também não vão querer que eu invente uma fórmula milagrosa. Tá legal? E daí, o que eu faço com isso agora? Agora, algebrinha simples.
tomar um certo cuidado para não fazer besteira. Escreva aqui, ó. P com Q, T escalar. Está na hora lá? Já está na hora? Não. Pode ir um pouco para frente. P com Q, mais P com Q', né? Mais o que? P' com Q, mais P' com Q'. E ainda tem aqui embaixo um K2. Pensa bem, isso aí não é conta de giz. É coisa que os caras fazem em média. Certo? Isso aí a gente não pode errar, senão os experimentais capam todo mundo. Como é que é? Quando você está fazendo uma experiência, em geral você tem um certo controle, né? Isso que eu estou falando é geral. Você tem um controle sobre a entrada dos seus produtos. Então, quando você vai fazer seus cálculos, é bem conveniente que você expresse todos os seus resultados em função da entrada dos bichos que entram e do bicho trocado. Os que saem a gente deixa na mão de Deus, que em geral, mas já imaginou, não sabe nem que é medida direito ali no mecânica quântica, quanto mais o que sai. Então você tem um certo controle, digo certo, tá? Não vou dizer que eu sei, estou chutando alto, mas é o que os experimentais fazem, é isso. Eles têm um certo controle sobre a entrada do aparelho. Bom, tem que ter alguma coisa, né? Senão o que eles medem, coitados? Bom, então o que eu vou fazer? Vamos pegar aquela figurinha. Uma coisa que eu não falei para vocês, que eu acho que era o mais importante, esqueci. Era isso aqui que nós estamos estudando, né? Um K, um P, um P', um Q' e um Q. Note o seguinte. Esse ponto aqui representa o que a gente chama de concha de massa. Então aí é terra de gente normal. Você botou uma partícula e saiu uma partícula. Aqui também, ó. Entrou uma partícula e saiu uma partícula. A terra de ninguém, usando a analogia do Dória, é o verbo aqui, que é exatamente o propagador. Então essa parte aí, acontecem coisas que ninguém sabe nem vamos discutir, porque tudo vale lá dentro, né? Não conserva energia, viola tudo e não viola, mas ninguém sabe quanto tempo. Então essa é uma coisa assim para a gente discutir até morrer. Eu sou da teoria do Tchão, aquele negócio lá é virtual, se é virtual mesmo, enfim. Não adianta você querer discutir porque é virtual. Tá legal? Então repara bem, o que o experimental, o físico, na prática, ele tem de controle? E esse é mais ou menos o sentido, acho, do Gellman, né? Que existe sujeito e predicado. Quer dizer, existe, como você falou, você, aqui, e eu, tu existe, eu existe. Agora o que é... O que deve estar no meio. Exatamente. 100%. Ótima tua analogia. Agora veja bem, o que o físico experimental, que vai medir a nossa loucura, a gente faz a conta, ele mede, e nunca nós concordamos, mas todo mundo continua fazendo física em geral. Né? Mas o que ele controla ali quando ele vai fazer a experiência dele? Ele controla em geral as coisas que ele... Bom, claro, né? Ele não é tão louco. Joga uma bolinha contra uma bolinha, ele sabe que botou uma bolinha contra a outra. Então ele controla o início. Agora, o que vai sair lá de dentro, nós, teóricos, sabemos tudo. É tão bonitinho, é só olhar aquelas flechinhas. Mas não é assim na vida real. Bom, não sei, porque eu nunca medi também, estou chutando. Então, aqui, no vértice, né? Isso aqui seria uma partícula livre que entra, uma que sai, uma que entra, que sai. Aqui é uma conservação de momento. Então eu tenho, olha, olhando essa figurinha aqui, não esqueça que esse P aqui é quadro e momento, não é aquele momentinho de vetor. O que eu posso dizer? Que entra P e sai o quê? P' mais K. K é a terra de ninguém aí. Aqui entra o Q e sai Q. Sai desculpe, o K mais Q', não é isso? Tá legal? Eu tenho essas duas leis aqui. Isso só vale onde? No vértice, na concha de massa, porque são as partículas livres. Depois não vale mais. Então, repara, o que eu vou ter de controle aqui? Ó? Eu tenho de controle, eu sei o que entrou, que é o P. Agora, Q' já é um bicho que eu não sei o que é. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar Q2, vou botar o P em evidência, P que multiplica, Q mais Q'. Q, né? É Q mesmo. Quem é o Q'? É o Q menos K. Ok? Agora eu tenho uma outra coisa que eu não controlo aqui. Quem é? O P'. Foi não? Tem que estar lembrando aqui que Troquei uma bola aí? Não, na segunda equação de Q,
ou na primeira e uma das duas tem que trocar o sinal do K. Porque o K está indo para a direita, por exemplo. O que tem? Se o K está indo para a direita, o Q seria igual a menos K mais que... P que entra igual a P' mais K. Mas K tá vindo para cá. E a de baixo? E a de baixo é mesmo. Ó. Entra o K, eu acho que troquei as bolas, tem razão. Entra o K, sai Q. Entra o Q e sai o Q'. Isso que você está falando? Ah, obrigado, viu? Aqui está errado, então? Bom, tudo bem, se está errado, começa de novo. Nós controlamos o P, né? Então vai dar o Q mais o Q'. Quem é o Q'? K mais Q. Obrigado, ia dar tudo, em vez de dar lei de Coulomb, ia dar de um outro cara. Mas, aqui tem um P' que eu não sei controlar. Ó. Vou botar o P' em evidência. Mas quem é o P'? P menos K. Então, P menos K. Escalar o Q? Q mais Q'. Então, Q mais Q', que é o Q? K mais Q. E aqui embaixo de todo mundo tem um cabeça. Muito bem, e daí? Daí agora ficou como a gente queria, não tem mais nada na terra de ninguém, né? Não tem nem Q', nem P' na novela, e aí a gente consegue fazer a conta. O que eu posso pôr em evidência? Então, o que é isso que nós estamos calculando? A amplitude de Feynman, né? Módulo, vai ser P2, módulo. O que eu posso pôr em evidência? Eu posso botar o Q a 2Q, 2Q mais K, escalar. O que sobrou? P, né? Mais P menos K. 2P menos K, tá certo? Tá vendo? Cada vez está ficando menor. Uma grande vantagem ali, qual que é? As coisas que a gente não controla, que são a saída, foi pro brejo, tá? Bom. Agora a gente faz essa conta internalzinha aqui. Fica o quê? 4. Depois de um certo tempo, aqui você já adivinhava a resposta, mas eu não vou mostrar assim direto, senão vocês vão achar que é fácil demais. Aí. Tem que só tomar um cuidado para não ficar muito entusiasmado, porque de vez em quando a gente troca algumas rodinhas. Mas como todo mundo sabe que dá a lei de Coulomb, né, se não der, a gente faz que nem os químicos, a gente faz para diante que dá certo. Eu estou falando porque eu fiz engenharia química e eu detestava laboratório, então eu era bom de matemática e física, eu deixava um colega meu colar e ele tirava nota boa e eu não fazia os laboratórios. Aí eu comprava o material, dava para ele, ele pesava de trás para diante, dava 89 de pureza, você tirava uma nota boa. Por isso que eu não sei nem quem é o ácido sulfúrico hoje. Mas, por isso que eu estou brincando nada contra a química. É só brincadeira, né? Entenderam até aí? É muito fácil demais, né? É tão fácil que a gente fica... Olha, sai paper de boa revista. Aquela revista lá, Chucrutolândia, é uma revista boa, essa do Site Street. Falando que eu sou parecido com Chucrutes. Minha filha casou com Chucrutes, eu sou neto de Chucrutes, meu neto é Chucrutes, bem Chucrutes, né? Aquele cara de um cabelo assim, não tem nada contra. Mas é uma boa revista. Apesar que eu fiquei 6 meses que o Hefner me fez uma pergunta tão complicada lá, mas não pelo paper, não tinha nada a ver com o paper. Eu respondi, mas até hoje não sei se está certo. Ele engoliu, que é um troço tão louco. Acho que ele tinha que perguntar e fez aquilo para demorar o tempo. Bom, agora tem uma coisa fundamental, que é como se faz um limite não relativístico. Isso parece assim tão banal, mas é uma receitinha simples. Olha bem. Nós temos 2 tipos de vetores. Aqueles que estão lá fora da concha de massa e que está dentro. O caminho, agora tem que virar física.